Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com todos os seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema que vai impactar muito com a tua fé, mas é necessário que você saiba a diferença entre o remorso e o arrependimento. Amém? O remorso, normalmente, as pessoas que têm esse remorso no coração são mágoa, tristeza, medo e dor e sofrimentos passados, e ela guarda isso no coração e fica rancorosa e não consegue ter um alívio e um descanso necessário. Amém? Mas antes de dar continuidade a esse tema, eu quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, qual a diferença entre o remorso e o arrependimento? Amém? Os dois sentimentos são marcados por grande tristeza e aflição, porém são completamente diferentes um do outro. Primeiro, a tristeza ou remorso do mundo pode não produzir mudança verdadeira, mas o arrependimento produz. Por quê? Porque o remorso é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Se não houver consequência, não haverá tristeza, não existe tristeza pelo pecado que é em si, por ele afligir o coração de Deus e profanar o nosso relacionamento com ele. O foco da dor do remorso é todo horizontal do mundo e nem um pouco vertical. Interessado no modo como o pecado afeta nosso relacionamento com Deus, o coração não ficou enojado com o pecado em si. Então, o pecado continua enraizado nele. Veja o que diz em 2 Coríntios 7:9. Diz que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Segundo a tristeza do mundo, gera remorso, mas o arrependimento afasta todo e qualquer remorso quanto ao passado. Por quê? Porque o arrependimento genuíno se concentra em um único resultado permanente e real do pecado. A perda afasta a ruptura da proximidade do Senhor. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar e deixar para trás o que aconteceu. Ao entender que Deus nos perdoou e que não perdemos, sentimos que o resultado terreno não minimizou a comparação com as consequências espirituais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Pensamos, mereço coisas pior que isso. Jesus sofreu o verdadeiro castigo que jamais me atingirá. Verdade verdadeira só para os cristãos. Depois do arrependimento verdadeiro e da restauração feita por Deus, não nos detestamos e nem detestamos nossa vida. Quando alguém se desespera,
é porque transformou outra coisa e não a Deus. Amém? Então, a diferença do remorso e o arrependimento genuíno, ele nos gera a perdão, a paz, a obediência. Mas o remorso, ele leva a tristeza, a dor e sofrimento. E muita gente que tem esse remorso, ele precisa se livrar das coisas passadas. O medo, a Bíblia diz que o ser humano vive assombrado e atormentado pelo medo e pela insegurança. Então, quando você tem o medo, você fica inseguro. Então, você fica com mágoa do passado, com rancor do passado. E a tristeza, a Bíblia diz que afirma que estar triste é sempre morrer, todo dia ou aos poucos durante o dia. Então a tristeza leva à morte. Então nós não podemos aceitar Jesus e viver sempre triste. Aceitar Jesus e guardar rancor no coração. Uma vez que a gente tem um arrependimento, nós somos uma nova criatura. Então, quando a gente é uma nova criatura, a gente nasce de novo. Aquilo que era velho se fez novo. Então, a gente só vai lembrar do passado para saber de onde a gente caiu, para dar testemunho para a edificação do nome de Jesus. Não lembrar do passado e ficar com a mágoa e um rancor no coração. Aí tudo que você fizer não vai prosperar. Porque você tem que se libertar dessas coisas passadas, dessas coisas que te afligem, dessas coisas que te perturbam. Enquanto essa tempestade você não afastar, você não vai se livrar desse remorso, desse rancor, dessa amargura, dessa tristeza que está te afundando dia a dia. Então procure se arrepender, entregar seu caminho a Jesus, confiar nele e ser uma nova criatura. Amém? Mas veja o interessante, se você ler no livro de Provérbios 4:10, diz: ouve, filho meu, e aceita minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, nós temos que fazer é aceitar a palavra do Senhor, porque aí vai se multiplicar os dias de nossa vida. E se você ler em 1 Tessalonicenses 5:4, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Deus não nos criou para a terra ou para o inferno. Deus nos criou para a salvação eterna. Então, por isso que nós temos que estar sempre voltado o nosso coração para Jesus e, como eu disse, se libertar das coisas passadas. Porque as coisas velhas se fez novo, né? Como diz aqui, 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Né? Então, por isso que nós temos que estar sempre atento a essas coisas. Porque Deus não nos destinou para a ira. A ira, a raiva, não é de Deus. Então nós temos que tirar essa ira e essa raiva e esse remorso, essa dor e essa tristeza. Amém? Vamos orar. Como eu sempre digo, cada madrugada Deus nos dá um tema, e esse tema para você meditar e guardar no coração. Qual a diferença do remorso e o arrependimento? O remorso
Você tem que se libertar dele, porque são coisas passadas e você não pode guardar essas coisas passadas no coração. Amém? Mas antes de orar, deixa eu ler mais uma passagem que se encontra no livro de Coríntios 5:17, que diz: portanto, alguém que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que surgirás coisas novas. Amém? Vamos orar. Senhor, liberta-me do meu passado. Senhor, peço que me liberte do meu passado e não arque mais nas áreas em que ainda estou apegado a eles. Peço, Senhor, que livre-me e liberte de todo o meu passado. Cura e dá redenção, Senhor. Ajuda-me a abrir mão de tudo o que me prende à minha vida de outrora e me impede de avançar em direção ao teu propósito. Senhor, eu quero que eu possa despir-me das velhas formas de pensar, sentir e lembrar, como diz em Efésios 4, 22 e 24. Concede-me, Senhor, a mente de Cristo, para que eu seja capaz de perceber quando estou sendo controlado pelas lembranças antigas. Entrego, Senhor, em tuas mãos o meu passado e todas as pessoas a ele associado, para que eu possa restituir o que foi perdido, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, por conceder a mim esse momento de oração. Peço que dê-me sabedoria e discernimento, para que eu venha me aprofundar e aprender para ensinar cada dia mais. Senhor, ajuda todo aquele que tem problema com medo, com remorso, com escuridão. Livra, Senhor, liberta todos os seus filhos desse remorso e faz dele uma nova criatura, em nome de Jesus. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu, para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Também te peço, Senhor, ajuda os enfermos, seja ele nos hospitais ou em sua residência. Senhor, nos dá uma madrugada em paz, tranquila e restauradora na tua presença, e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Não esqueça aí de dar um joinha. Também eu peço a você que compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.